Prepare-se para o choque. O que você vai ouvir agora não é apenas uma notícia política, é o som de uma estrutura apodrecida sendo sacudida por uma ideia que muitos pensavam, mas pouquíssimos, tiveram a coragem de vocalizar. O Brasil vive uma epidemia de violência, uma doença crônica onde a impunidade é a regra e o cidadão de bem é o prisioneiro dentro da sua própria casa. Mas em Santa Catarina, uma proposta ousada acaba de rasgar o véu da hipocrisia e expor a verdade nua e crua sobre o que realmente significa combater o crime. Estamos falando de uma ideia que promete incendiar o debate nacional e que já está causando calafrios na espinha da bandidagem e daquela velha elite que adora proteger quem anda fora da lei. Você está pronto para encarar a realidade brutal do que foi batizado de Inferno Catarina? A bomba explodiu nas redes sociais e os estilhaços atingiram em cheio o conforto do estabelecimento político e jurídico. Marcelo Brigadeiro, pré-candidato ao governo de Santa Catarina pelo partido Missão e figura conhecida por suas ligações com o MBL, decidiu que era hora de parar com os eufemismos. Ele não veio a público para propor mais do mesmo. Ele não veio sugerir diálogo, ressocialização romântica ou audiências de custódia. Ele veio apresentar um plano de choque para a segurança pública. O nome do projeto já diz tudo e não deixa margem para interpretações equivocadas. Inferno Catarina. Vamos mergulhar nos detalhes dessa proposta, porque é aqui que a diferença entre o discurso vazio e a ação concreta se revela. A ideia é clara, direta e cirúrgica. A construção de um presídio de segurança máxima no meio-oeste do estado de Santa Catarina. Mas não se engane. Não estamos falando de mais um desses presídios que conhecemos, que mais parecem colônias de férias do crime, onde facções comandam de dentro das celas, onde churrascos acontecem nos finais de semana e onde o celular funciona melhor do que na sua casa. Não, o que Brigadeiro descreve é uma unidade de isolamento total. Imagine um local onde a vigilância é ininterrupta, permanente, onde não existe ponto cego. Imagine regras tão rígidas, tão draconianas, que farão qualquer criminoso pensar 1000 vezes antes de colocar os pés em Santa Catarina. Estamos falando de um regime onde as regalias, que hoje são tratadas como direitos adquiridos pela bandidagem, simplesmente deixam de existir. Banho de sol? Esqueça. Lazer? Nem pensar. Atividades recreativas para passar o tempo enquanto a vítima lá fora ainda sofre os traumas do crime? Absolutamente não. As palavras do próprio Marcelo Brigadeiro nas redes sociais foram duras, frias e necessárias. A ideia é tornar a vida dos detentos a mais sofrida possível. Essa frase, meus amigos, é o que separa os homens dos meninos no debate sobre segurança pública. Enquanto a academia e os defensores dos direitos humanos de criminosos gastam rios de tinta e saliva preocupados com o bem-estar do apenado, Brigadeiro inverte a lógica e coloca o sofrimento como ferramenta de dissuasão. É uma linguagem que o crime entende. O criminoso não teme a lei branda, ele não teme a progressão de regime, ele não teme a saidinha, mas ele teme o sofrimento, ele teme o isolamento, ele teme o Inferno Catarina. O objetivo dessa proposta não é sádico, é estratégico. Segundo o pré-candidato, a meta é um só: desestimular o crime organizado. É criar uma barreira psicológica e física tão forte que barre a migração de bandidos de outros estados para Santa Catarina. Nós sabemos que o crime é móvel. Quando o cerco aperta em um estado ou quando as condições são fáceis em outro, as facções migram. Santa Catarina, um estado de povo trabalhador e ordeiro, não pode se tornar o refúgio de criminosos que buscam facilidades. A proposta do Inferno Catarina é um recado em neon para o PCC, para o Comando Vermelho e para qualquer outra sigla criminosa. Aqui não. Aqui o crime não apenas não compensa, como ele custa caro. Custa sua paz, custa seu conforto, custa sua sanidade. A repercussão, como era de se esperar, foi imediata e explosiva. De um lado, uma avalanche de apoio popular. O cidadão comum, aquele que pega ônibus cedo, que paga seus impostos, que vive trancado atrás de grades em sua própria janela, sentiu-se vingado. Finalmente, alguém disse o que estava engasgado na garganta de milhões. O apoio à linha dura é o reflexo de uma sociedade exausta de ser feita de refém. As pessoas querem ver o bandido pagar, e pagar caro. Elas não querem vingança, elas querem justiça. E em um país onde a justiça é frouxa, a rigidez de um Inferno Catarina soa como a única solução viável. Mas do outro lado, as críticas ferozes também surgiram. E adivinhem de onde elas vêm?
daqueles que sempre questionam a legalidade quando o assunto é punir bandido, mas que se calam diante da ilegalidade de um cidadão ser assaltado ou morto na rua. Questionam a compatibilidade do modelo com a legislação vigente, citam tratados internacionais, falam em dignidade da pessoa humana. Mas a pergunta que Brigadeiro coloca na mesa, implicitamente, é onde está a dignidade da vítima? Onde está a compatibilidade da legislação atual com a realidade de guerra civil não declarada que vivemos? A verdade é que Marcelo Brigadeiro, ao lançar essa ideia, desnudou a completa falência do sistema prisional brasileiro. Hoje, nossos presídios são escritórios do crime. São universidades onde o ladrão de galinha entra e sai formado em sequestro e latrocínio. O sistema atual não ressocializa, ele especializa. E por que isso acontece? Porque o ambiente permite. Porque há banho de sol, há lazer, há a tal da integração. No Inferno Catarina, a proposta é que não haja nada disso. É o preso, suas 4 paredes e a consequência de seus atos. É o silêncio, é a reflexão forçada pela dor do isolamento. Brigadeiro, vindo do partido Missão e com a bagagem ideológica do MBL, traz para o debate a eficiência e a quebra de paradigmas. Ele não está preocupado em ser politicamente correto. Ele não está preocupado em ganhar aplausos em congressos de sociologia. Ele está preocupado com o resultado. Se o resultado for menos crimes, menos mortes, menos famílias destruídas, então o meio justifica o fim. Se o meio é um presídio onde a vida é a mais sofrida possível, que assim seja. É interessante notar como a sociedade reage a termos fortes. Inferno. A palavra assusta, mas pare e pense. A vida de uma mãe que perdeu o filho para o tráfico não é um inferno? A vida de um pai de família que teve o comércio destruído por assaltantes não é um inferno? Por que então o causador desse inferno deve viver no purgatório, ou pior, no paraíso da impunidade? A proposta de Brigadeiro é apenas devolver na mesma moeda o que o crime oferece à sociedade. É uma proposta de simetria moral. O pré-candidato sabe que vai enfrentar uma guerra jurídica. Ele sabe que o Ministério Público, a OAB, as ONGs e toda a sopa de letras do progressismo vão cair matando em cima dessa ideia. Mas ele também sabe que tem o povo ao seu lado. Ele sabe que no segredo da urna e no desabafo das redes sociais, o brasileiro clama por ordem. E a ordem, muitas vezes, precisa ser imposta com mão de ferro. A proposta do Inferno Catarina desafia essa interpretação frouxa das leis. Ela propõe um novo pacto. Se você não quer viver no inferno, então não cometa crimes. É simples, é binário. A coragem de Marcelo Brigadeiro em lançar essa ideia e publicar nas redes sociais, sabendo do linchamento virtual que sofreria por parte da esquerda, é notável. Ele não recuou, ele reafirmou. A vida dos detentos será a mais sofrida possível. Ele não pediu desculpas, ele manteve a posição. E é dessa firmeza que a política brasileira carece. Estamos cheios de políticos gelatinosos que mudam de opinião conforme a manchete do jornal. Brigadeiro mostrou que tem um lado, e o lado dele não é o do bandido. A questão que fica ecoando na sua cabeça agora não deve ser sobre a técnica jurídica ou sobre as cláusulas pétreas. A questão é moral, é de sobrevivência. Você apoia a coragem de quem quer enfrentar o crime de frente, sem amarras, sem medo de ser chamado de mau? Ou você prefere a complacência, o banho de sol, a recreação e a progressão de regime que nos trouxeram até esse abismo onde estamos? O Inferno Catarina não é apenas um projeto de presídio, é um projeto de país. É a escolha entre a ordem e o caos, entre a justiça e a impunidade, entre a vítima e o algoz. Brigadeiro fez a escolha dele. E você? De que lado você está nessa guerra? Compartilhe este vídeo agora e mostre seu apoio a quem tem coragem de enfrentar o crime de frente. Deixe seu comentário. Você é a favor do Inferno Catarina?